E aí, galera, tudo bem? Gratidão, muito obrigado. Queremos dizer mais uma vez pelo privilégio que vocês estão me dando de poder estar transmitindo essa informação maravilhosa para vocês, né? Tenho repetido isso várias vezes aqui durante o curso, mas vou falar de novo. É uma informação apaixonante, não é, gente? A cada dia que passa, se você já tem um, dois, três tipos de óleos essenciais diferentes na sua casa, você começa a usar e, gente, é incrível, é incrível. Para cada momento, para cada situação, você tem à disposição um tipo de óleo essencial. Que maravilhoso, né, gente? Hoje eu vou começar minha aula, então, usando um blend aqui de cítricos, né? Acho muito gostoso esse. Os cítricos, eles são energizantes, né? Então, pingo um pouquinho aqui na palma da minha mão, né? E, ó, apaixona, né? É maravilhoso. Então, é energizante. Talvez nós tivemos um dia um pouco cansativo, tivemos que falar demais, tivemos um esforço físico, né? Talvez grande, enfim, vários motivos. Às vezes fazem que o nosso dia não seja dos melhores, não é? Mas o óleo essencial, lembra que nós aprendemos ontem? Onde é que ele mexe no nosso corpo? Ele vai lá no nosso sistema límbico, lá onde são processadas as emoções, as memórias, não é isso? Então isso não é só um cheirinho, gente. Isso tem um poder muito grande, não é? Tem ativos químicos aqui que são capazes de mexer, de mudar o nosso dia, as nossas doenças, quer elas sejam físicas, emocionais, não é? Então é fantástico, não é? O uso dos óleos essenciais. Para começarmos a nossa aula de hoje, gente, eu gostaria de relembrar o que nós falamos ontem sobre os óleos essenciais. Então, nós falamos sobre a história, o que são os óleos essenciais, como é que eles são extraídos, né? Então, coisas importantes que nós precisamos saber. Claro que nós falamos de uma forma rápida, de uma forma breve, mas já é uma excelente introdução a esse assunto, viu? Mas o que eu gosto de destacar sempre é como é que os óleos essenciais eles funcionam. Então, por exemplo, nós falamos ontem sobre eles têm uma ação fisiológica, psicológica e energética. Então, a ação fisiológica é quando nós usamos o óleo essencial contra alguma coisa. Geralmente é assim que se utiliza. Então, a pessoa talvez ela está com um fungo, né, em algum lugar, então ela vai aplicar de uma forma tópica, né, o óleo essencial diretamente no problema que ela tem. Talvez ela está com um pouquinho cansada, né, uma dor muscular, então também ela vai aplicar isso de uma forma tópica, né, direto no problema. Ou talvez ela está com má digestão, alguma coisa assim parecida, então ela pode fazer a ingestão disso, né, o óleo correto, o óleo apropriado, que não vai ocasionar nenhum problema, né? Então, é uma das formas, né, que nós podemos pensar nessa forma fisiológica. A forma psicológica foi o que nós falamos agora no início dessa parte do curso. Então, o cheirinho que nós respiramos, ele exerce uma influência sobre a nossa mente, sobre as nossas emoções, a partir então de sensações que são estimuladas pelos aromas do óleo. Olha só que incrível. Então, assim como um cheiro pode nos lembrar de coisas ruins, pode nos dar medo, nos dar raiva, diversos sentimentos negativos, o óleo essencial, por sua vez, ele também pode nos trazer o outro lado, os sentimentos positivos, pode fazer com que o nosso cérebro, a nossa mente, vá limpando isso devagarzinho, não é? Então, por isso que é muito gostoso, né, de usar o óleo essencial também, né, pensando na ação psicológica, não é? A ação energética é justamente porque toda planta ela tem justamente isso, né, uma memória energética. Isso é física, não é? Então, não vamos entrar neste detalhe agora, né?
mas os óleos essenciais têm sim um efeito sobre a energia do nosso corpo e a nossa frequência. Então isso vai alterar, né, o nosso sentimento. Então às vezes estamos com aquele sentimento de raiva, né, de ódio. Então esse tipo de sentimento ele trabalha em uma frequência no nosso corpo. Isso é físico, isso já foi comprovado. Agora, quando nós entramos um óleo essencial que tem a capacidade de mudar isso, de nos ajudar a pensar diferente, a ter uma outra percepção sobre o assunto que nós estamos passando, então isso automaticamente vai mudar a nossa frequência, vai mudar a forma com que nós estamos pensando e processando aquela informação. Que fantástico, não é, gente? Então, por isso que os óleos essenciais podem ser usados para tudo, para diversos problemas, diversas doenças, né? Que nós hoje costumamos encontrar no nosso dia a dia. Então, desde desânimos, né? Depressões, fungos, inflamações, infecções, né? E assim vai. É claro que, no meio de tudo isso, a gente sabe que existem várias divisões, né, gente? O detalhe não é entrar nesse detalhe hoje, né? Mas é a gente entender de uma forma geral, né, o assunto, tá certo? Então hoje nós vamos falar sobre esses 3 pontos, né? Como identificar os óleos essenciais, as principais propriedades terapêuticas e como usar os óleos essenciais, né? Então como é que nós podemos identificar os óleos essenciais? Isso é muito importante, viu, gente? Muito importante. Por quê? O que eu quero que vocês pensem, né? Se o óleo essencial ele fosse um remédio, né, um alopático, então eu precisaria vir com uma bula, não é assim? Ou com uma receitinha de bolo, vamos pensar assim, a receitinha de bolo aquela da avó que sempre dá certo. Então não interessa. Você copiou aquela receitinha de bolo, você deu para 10 amigas suas, aquela receitinha de bolo vai funcionar com as 10. Não é assim? Agora, o óleo essencial ele não é assim. Ele não é uma receitinha de bolo que vai servir da mesma forma para todas as pessoas. Começando por esse fator aqui que nós estamos falando. Quando nós vamos falar sobre produtos naturais, é importante a gente se aperceber, em alguns momentos, sobre esse aspecto que geralmente a gente não se aprofunda, sobre a botânica, não é isso? Então, por exemplo, né? Aqui eu trouxe um exemplo para vocês sobre a camomila. Então, se a gente vai falar de camomila, o que você vai lembrar? Do chazinho, né? Ah, o chazinho de camomila, ok. Mas agora, rapidamente, qual é o gênero botânico dessa camomila que você toma, o que você usa? Dificilmente a gente vai pensar nisso ou vai lembrar disso, não é verdade? Mas isso é importante para os óleos essenciais, por quê? Porque conforme a família botânica do óleo essencial que você está usando, você vai ter um efeito diferente. Então, a pureza botânica e a autenticidade, elas podem ser determinadas através do nome botânico da planta, e não só do nome popular. Então, aqui, por exemplo, né, camomila, a gente tem a camomila romana, que muitas vezes se usa, a camomila vulgar, a marroquina. Então, todas essas a gente pode fazer óleo essencial. Todas elas talvez vão ter ativos químicos parecidos. Agora, elas não são iguais. Depois, mais para frente, a gente vai entender um pouco melhor sobre isso, né? O que é importante neste conjunto de ativos químicos? Então, nós vamos entender melhor depois. Mas o que a gente precisa entender é isso. Quando a gente vai pesquisar um óleo essencial, eu quero óleo essencial tal. Mas é importante a gente entender qual é o ativo químico principal que nós precisamos para determinado tratamento e, por sua vez, qual é a espécie, né? Qual é a família, né, que ela pertence, né? Sim? Por exemplo, né? Ou melhor, um outro aspecto, né, que nós também precisamos entender é saber qual é a parte da planta que foi usada, certo, gente? Por exemplo, né? Há 2 óleos essenciais diferentes usados da mesma árvore aqui, ó, do junípero. Então, existe o óleo destilado das bagas e o outro óleo destilado das folhas e dos galhos.
Então, os dois óleos são disponíveis no mercado, mas não é igual o efeito. O cravo, né? O cravo você pode ter do botão, pode ter da flor, não é assim? E aí vai, né? Tem outros exemplos que a gente pode lembrar também depois, tá bom? Mas é importante então entender isso. Qual é a parte da planta que o óleo essencial foi usado, foi retirado? Porque também você vai ter uma concentração diferente do ativo químico que você precisa para fazer o seu tratamento. Então isso é muito importante a gente entender, né, gente? Marcas de confiança, de qualidade, elas sempre vão apresentar isso, ou na embalagem, ou vão te ajudar a buscar essa informação no site da empresa, né? Através de um documento que nós vamos mostrar em seguida. Né? Isso acontece muito, gente, aqui na nossa região, nós temos essa facilidade de entender. Bom, eu falo aqui do Rio Grande do Sul, né? Quem está nos acompanhando de outros estados, de outras regiões, mas aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma grande produção de lavanda. Aqui na encosta da Serra Gaúcha, nós é muito comum, né, as pessoas plantarem a lavanda. Só que nem nós estávamos falando da camomila, essa lavanda que é plantada aqui não é a mesma lavanda francesa, não é da mesma família, não é o mesmo gênero. Então isso muda as características químicas da planta. A foto aqui já nos ajuda a entender, né? A própria planta já é diferente, o solo é diferente. Um outro óleo, né, que costumeiramente nós costumamos usar, que geralmente eu acabo lembrando aqui nas aulas porque é comum aqui da nossa região, é o óleo de copaíba. Então, por exemplo, posso plantar uma copaíba aqui no Rio Grande do Sul? Ela é natural lá do norte do país. Posso? Posso. Ela vai crescer? Talvez vá. Mas ela vai conservar as mesmas características do óleo essencial que é retirado lá na Amazônia, lá no norte do país? Não vai. A mesma coisa a lavanda. Então, ela precisa do solo específico para que ela consiga ter esta quantidade de ativos químicos, esse conjunto de ativos químicos que é atribuído à lavanda, para que você possa ter o efeito correto. É muito comum, às vezes nós atendemos alguns clientes e eles justamente comentam isso: usei lavanda e não funcionou. É porque tem algumas lavandas que não têm o efeito sedativo. Muitas pelo contrário. Eles podem até despertar, né? Dependendo do conjunto de elementos ali que foi usado e que está sendo, que foi embalado, né? Vamos pensar assim, naquele vidrinho que a pessoa está usando. Certo, gente? Então, isso nos ajuda a entender, esse mapa, nos ajuda a entender melhor o que nós estamos falando. Nós já ouvimos essa frase aqui sobre nós somos o que o nosso alimento come. Por que isso, gente? Bom, vamos falar de uma alimentação normal que nós temos no nosso dia a dia. Vamos esquecer um pouquinho o óleo essencial. Se a gente vai falar um pé de couve, certo? Se você plantar um pezinho de couve na sua casa, né, na sua hortinha, dependendo a quantidade de adubo que você colocar, você vai sentir um sabor diferente naquela planta, não vai? Agora, bom, coloquei menos adubo orgânico, usei um adubo químico. Você vai sentir um outro efeito, não é assim? Agora, próximo à minha casa, tem uma plantação e as pessoas usam pesticida. E agora? Também é um outro sabor. Agora, se nós conseguirmos distinguir o sabor nas nossas papilas gustativas, será que o produto não sofre diferença? Ele não tem diferença um do outro? É claro que sim. Isso vai variar de acordo com o local que você plantar aquele alimento. Vai fazer a diferença o solo em que ele é plantado, não é? Então, precisa ter um cuidado enorme, desde a fabricação do produto, o plantio, né?
a escolha da terra, a escolha da semente, não é isso? Até a embalagem do produto. Olha só. Então, não é qualquer empresa que consegue fazer isso. Abordar, né, conseguir fazer todo esse manejo. Aqui é uma ilustração de uma das empresas que nós usamos os óleos essenciais. Por exemplo, né, ela descreve bem certinho, se vocês forem olhar, os locais, né, de onde ela retira os óleos essenciais. Então você vê que a gente não consegue ter todos esses óleos essenciais e conseguir ter todos os ativos químicos se a gente plantar só aqui no Rio Grande do Sul, né? Conforme a gente falou antes, vai vir, ele vai crescer? Vai, né? Muitas vezes vai, né? Dependendo do clima, talvez pegue um clima um pouquinho mais a menos ali, em Santa Catarina, Paraná, talvez você consiga ter todas as temperaturas para todos os produtos que nós estamos falando aqui. Mas as propriedades químicas serão alteradas, com certeza serão diferentes. Então, essa frase é muito interessante, né? Nós somos o que o nosso alimento come. Então, nós precisamos pensar nisso, que é necessário existir um trabalho para que o produto que nós estejamos usando, ele seja realmente garantido. Ele tenha uma procedência. Porque nós estamos usando isso como um tratamento terapêutico. Nós estamos pensando na nossa saúde. Não é assim? Assim como o produto orgânico, né, o produto sem veneno, se você colocasse do seu ladinho aqui um copinho cheio de veneno, você ia tomar? Não, né? Mas muitas vezes as pessoas se submetem a ingerir alimentos carregados, né, de agrotóxicos. Então, você está se alimentando, mas ao mesmo tempo você permite, não é, com que você tenha essa ingestão de outros produtos, outros ativos químicos que não vão fazer com que o seu corpo trabalhe em equilíbrio, não é? Então, imagina, né, uma pessoa intoxicada de metais pesados, o que pode acontecer? O tratamento que ela esperava alcançar, utilizando aquele óleo essencial, ela não vai alcançar aquele tratamento de uma forma eficiente. Então, por isso que o óleo essencial é muito importante tomar esse cuidado. Nós precisamos entender a procedência do óleo. Ah, mas Pedro, mas eu não estou ingerindo, eu não ingiro, eu não tomo, né? Desculpa, eu não tomo óleo essencial. Eu só uso na pele. Mas aí, lembra que nós comentamos? No momento que você coloca na pele, para onde é que vai esse óleo essencial? Se você usar ele corretamente, para que você quer? Bom, se você quer só para efeito tópico, para curar uma ferida, curar um fungo, assim por diante, você pode usar o óleo essencial que você quiser, né? Ele não vai penetrar tanto na sua corrente sanguínea. Agora, você usou ele junto com o óleo carreador, você quer que ele tenha um efeito terapêutico. Faz diferença, então, se você usar via oral ou se você usar via dermatológica, usar na pele? Então, fica a dúvida, né? Eu acredito que não. Que não... ou sim, né? faz toda a diferença nós usarmos um óleo essencial de qualidade, justamente por isso, né? Que, independente se ele for colocado na pele ou for ingerido, ele vai para o mesmo lugar, ele vai para a corrente sanguínea. Não é isso? A gente acaba falando demais, a gente acaba se confundindo nas próprias perguntas, né, gente? Mas é assim, né? Então, como é que nós podemos identificar a qualidade do óleo essencial? Como nós estamos falando, gente, o óleo essencial, muitos deles, eles chegam a ter mais de 100 constituintes químicos. Consegue imaginar isso, gente? 100 constituintes químicos. Aqui do lado eu coloquei uma fotinho de um famoso remédio, um famoso alopático que se usa para tudo, né? A pessoa vai lá no consultório e não tem nada para tomar, ela não tem o que fazer com ela, mas ela quer sair com uma receitinha. Né? O que se dá na maioria das vezes é o famoso paracetamol, né? Porque aparentemente ele não vai ter nenhum efeito colateral, né? A pessoa não vai sair dali ruim, né? No primeiro dia que ela estiver utilizando esse remédio. Mas eu coloquei ali só para a gente lembrar, olha, quantos ativos químicos tem um paracetamol?
ou um alopático? 1, 2, 3. Todos eles de forma isolada. Agora, um óleo essencial, uma única gota de óleo essencial tem justamente isso que nós falamos agora. Mais de 100 constituintes químicos, né? Então, é muito importante nós utilizarmos um óleo de qualidade onde ele passe por todo um processo de verificação, de inspeção. Um dos processos que são criados se chama, é isso aqui, ó, análise por cromatografia, né? Esse é um dos processos, análise por cromatografia, né? Então aí você tira a análise do óleo essencial, né? Análise por cromatografia. A gente vai falar melhor daqui a pouquinho, né, sobre isso. Mas por que isso é importante, né, ter essa análise? Bem, justamente porque o óleo essencial ele não está isolado no seu ativo químico, no seu princípio químico, né? Seu principal ativo químico. Não. Porque os óleos essenciais, eles agem terapeuticamente por efeito de sinergia. Ou seja, isso significa que muitos dos seus efeitos é devido à complexa mistura de componentes que eles possuem. Olha só que lindo isso, né, gente? Então você tem um conjunto de componentes em uma só gota. E quando você consegue tudo isso, aí sim você tem um efeito terapêutico. Mas infelizmente, o que acontece? Nós precisamos entender, bom, Pedro, mas como é que é feito isso, né? Bom, existe um padrão aceitável dos limites, certo? Porque seria muito fácil. Bom, eu estou cheirando lá um óleo que tem muito mentol, né? Por exemplo, muita cânfora, muito mentol. Eu consigo produzir isso de uma forma sintética? Consigo produzir. Mas com a cromatografia, o que os especialistas conseguem analisar? Eles conseguem analisar justamente essa curva. Opa, aqui tem muito mentol. Não é o adequado para um óleo essencial. Mas se nós fôssemos ingerir ou inalar esse óleo essencial, a gente dizia, ah, mas que óleo de qualidade, quanto mentol que ele tem, né? Ou quanta cânfora. Mas isso não quer dizer que ele é genuíno, porque existe esse formato sintético também. Então, por isso que existe laboratórios de qualidade, empresas sérias, eles conseguem ter este padrão de qualidade, onde eles conseguem entender tudo isso. Então, nesses mais de 100 ativos químicos, existe um padrão, um limite. Eu preciso ter 100 ativos químicos, mas qual é a dosagem de cada um deles? Aí que está o segredo. Não é? Qual é a dosagem de cada um deles? Então, aí eu consigo ter um produto 100% puro, né? 100% natural, né? Sem adição de ativos sintéticos. É isso que é um cuidado, né? Então, não quer dizer que ele vai ter um efeito imediato no nosso olfato aqui, que nós vamos dizer, olha, que maravilhoso esse óleo. Não é por causa de um ativo químico especial que está se destacando dos demais, porque aquilo ali pode ser sintético. Então é necessário ter o quê? Um equilíbrio, né? Essa complexa mistura, essa complexa sinergia, ela só é encontrada quando vem de um produto genuíno, né? E aí, gente, nós estamos falando de preço. É claro que nós estamos falando de preço. Porque, pensa comigo, se você precisa de um grande volume de produto para produzir uma determinada quantia de óleo essencial, e aí um outro produto você precisa de uma quantia diferente, eles vão variar de valor. Por exemplo, tem uma pesquisa que comenta, né, a diferença disso entre, por exemplo, um óleo de eucalipto, que às vezes você vai precisar de 5 a 10 quilos para produzir 1 litro, ou até mais, um pouco, enfim, 20, 30. E aí, comparando com óleo de rosas.
onde muitas vezes você precisa de 1 tonelada de óleo de rosas para produzir 1 litro, né, de óleo essencial. Então, existe essa grande diferença, não é isso? Também, quando nós estamos falando do óleo essencial 100% puro, nós precisamos entender esse aspecto aqui que nós mencionamos, né? Nesse segundo parágrafo, com relação àquele ativo que nós comentamos antes. Então, por exemplo, né? O ativo ele pode ser sintético ou ele pode ser até mesmo natural. Então, por exemplo, para se fazer a melissa, né? Muitas vezes uma pesquisa mostra que é necessário 7 toneladas para 1 litro de óleo. Mas o que muitas vezes se faz, né? Se coloca uma mistura chamada então de bálsamo de melissa, então composto pela mistura de melissa com capim, limão, vermelho, para então baratear o produto final. Então eles têm os ativos químicos parecidos que vão dar a sensação do consumidor, da pessoa que está ingerindo, que fez efeito. Mas ele não está em equilíbrio, não é a verdadeira planta. Então, você acha que está tirando o benefício daquela planta para o seu tratamento e você não está. Porque às vezes você só está tirando um efeito de um ativo químico. Então, você está quase alopatizando o seu tratamento. Né? Que é o que o alopático tem, o remédio alopático tem, 1, 2, 3 ativos químicos. Não é isso que você quer. Você quer um equilíbrio de todos esses óleos de uma forma adequada. Né? Olha que incrível. E ele também precisa ser 100% completo. O que alguns laboratórios fazem? Eles acabam tirando, né, alguns ativos do óleo essencial de uma forma artificial, de uma forma mecânica, justamente para produzir um outro óleo que seja mais adequado, mais agradável, talvez ao cheiro ou ao tato das pessoas, e assim vai. Ou até mesmo para produzir, né, para a indústria, para outros ramos que não seja o ramo, né, o uso terapêutico. Então, por exemplo, né, gente, aqui a gente voltando a falar sobre a cromatografia e sobre o cromatograma, né? Então esse gráfico ele traduz um pouquinho do que é o óleo essencial de lavanda. Então, por exemplo, ele precisa ter limoneno, que ele tem um efeito solvente sobre as células adiposas, sobre o colesterol. Ele precisa ter linanol, que ele é antidepressivo, sedativo. Ele precisa ter acetato de linalina, que é anti-inflamatório. Mas tudo isso precisa estar em sinergia. Aqui eu mencionei só 3, né? Mas tudo isso precisa estar em sinergia. Se o laboratório lá detecta, então, que tem um deles que está a mais, então está errado. Né? Ele não está em equilíbrio. Né? Para o óleo de lavanda, né? Correto, né? Original. Né? Às vezes também você coloca, né? Algumas empresas, infelizmente, acabam colocando óleo mineral, né? Justamente para fazer essa diluição. Então você vai ter um produto diluído, um produto que não é 100% puro. Então, qual é a importância então da cromatografia? Por exemplo, né, aqui eu trouxe para vocês, né, o óleo de Wild Orange, né, a laranja lima. 94,6 do óleo correto, do óleo que foi feita essa análise correta, ele tem essa substância química que se chama limoneno. Isso é um monotorpeno capaz de inibir uma enzima que participa ativamente da síntese do colesterol, agindo então como um hipocolesterolemitante natural. Ou seja, ele consegue regular os níveis de colesterol no corpo da pessoa. Olha só que fantástico, né? Mas, isso é uma das coisas, né? Mas você precisa ter esta quantidade, né? Para que você tenha um produto de qualidade. Isso é só uma dos benefícios, por exemplo, do Wild Orange. Então pense se você tivesse isso alterado, se você não tivesse isso em equilíbrio, esse cromatograma do óleo essencial que você está usando. Então você está usando por um lado, por um benefício, né? Você espera que ele vai fazer determinada coisa, mas ele não vai agir de uma forma tão eficaz, porque aquele óleo não tem o registro, não tem esse histórico que você precisa, né? Esse controle de qualidade. Então é muito importante pensarmos nisso, né, irmãos?
Uma das coisas que nós precisamos então entender, né, é que às vezes pode acontecer uma aplicação errada de óleos essenciais. Quando as pessoas fazem uma aplicação errada de óleos essenciais, a menos que ela faça, por exemplo, uma ingestão de uma quantidade grande de óleo essencial, a menos que isso aconteça, a pessoa ela não vai ter grandes efeitos colaterais, né? Por exemplo, a pessoa, quando vê, coloca um óleo essencial de tomilho dentro do nariz por causa da rinite. Ou um óleo de um peppermint, né? Um hortelã-pimenta. Né? O que vai acontecer? Bom, a pessoa vai sentir uma ardência danada ali, certo? Eu mesmo já usei cravo e canela nas axilas. Olha, gente, não faça isso, viu? É terrível. Mas o que acontece? Eu estou aqui, estou vivo. Deu algum problema? Bom, o problema foi que eu fiquei uns 10 minutos embaixo do chuveiro tentando enxaguar e tirar o efeito do óleo essencial, né, que eu usei. Mas o efeito é esse, certo? Alguns óleos também são fotossensíveis, né? Então, eu coloquei a figurinha aqui do lado justamente para mostrar, né, para lembrar que quando a gente fala assim fotossensível ou lembra, por exemplo, do óleo essencial de determinado produto, não quer dizer que é tudo igual, certo? Por exemplo, né? Dependendo da parte da planta, ele não vai ser fotossensível. Então a gente pode pegar um óleo de laranja, ele vai ser fotossensível, certo? Então, em contato com o sol, você pode sentir uma irritação na sua pele. Agora, se você usar um óleo de neroli, né? Neroli, que é da flor da laranjeira, então você não vai ter esse efeito, né? Então, dependendo da parte da planta que você utilizar, você vai ter um efeito diferente ou não. Por isso, com relação à sensibilidade ao sol, né? Por isso a necessidade de entender esse aspecto, né? De qual parte da planta foi tirada, qual é a reação, qual é o ativo químico principal que eu tenho ali, né? Isso não é difícil, viu, gente? Não é difícil esse assunto. Por quê? Porque, volto a lembrar, marcas de qualidade, de confiança, eles disponibilizam isso para qualquer pessoa. Então, você vai entrar lá no site da empresa, vai digitar, né, o lote do produto e ele vai te dar toda essa tabela, toda essa ficha. Olha só que show de bola, né? E aí você vai poder fazer esse comparativo. Ah, tá, eu quero esse ativo químico, né? Eu preciso disso. Então, aí você vai usar para isso que você está precisando, né? E aí o que muitas vezes acontece eu uso essa expressão, alguns aromaterapeutas usam também, alopatizar os óleos essenciais, né? Como assim alopatizar, né? O alopático, o remédio alopático, você usa para quê? Para o problema, né? Então, ele é um anti-inflamatório, um antibacteriano, é um antiviral e assim vai. Ele age contra o problema, certo? Então, você está pensando no problema. O óleo essencial, ele não foi feito apenas para você pensar no problema. Posso? Posso usar, né? Estou com uma infecção urinária lá que eu não aguento mais de dor. Vou esperar? Não, vou usar ele diretamente, certo? Agora, quando nós estamos falando em aspectos emocionais, aspectos energéticos, é muito importante nós pensarmos nisso. Nós não vamos resolver, né, o assunto da noite para o dia. Não tem a receitinha de bolo, né? Então, preciso ingerir determinado grupo de alimentos todos os dias? Preciso, né? É necessário para ter uma saúde correta. Então, adianta eu me tratar, né, com óleo essencial? Adianta usar óleo essencial? Se de segunda a sexta eu passo lá na padaria, né, e como um pedaço de de bolo, de torta, né? Não adianta, né? Certo? Eu tomo meu óleozinho de limão todo dia, uma gota. Ah, que bom, hein? Mas todos os dias da semana eu passo na padaria lá e pego um pedacinho de bolo, né? O pastelzinho, aquele pastelzinho feito na hora, né? No capricho. Adianta? Não adianta, né, gente? Então nós sabemos que é um conjunto de coisas. Eu preciso me alimentar bem, eu preciso ter certeza do que o meu alimento come, mas eu preciso também usar isso, né, como um suplemento, uma forma de conseguir a homeostase, o equilíbrio do nosso corpo, certo? Então não adianta você procurar um tratamento terapêutico se você não está ciente disso, né? Se você não quer isso no momento, né? Não tem problema você não querer isso no momento.
certo? Mas, quando você procura isso, é importante você repensar na sua vida, né? Repensar nos seus hábitos, no que você ingere, no que você coloca para dentro, né? Então, existe uma série de alimentos que precisam ser evitados para que você tenha um efeito eficiente no seu tratamento de saúde, né? Então, por exemplo, né, a ingestão, o limão siciliano é um dos óleos mais vendidos, justamente por causa dos seus muitos benefícios, né? Então, ele age como ele limpa, né, purifica o ar, ele pode ser usado, né, para as gorduras internas, né? As gorduras viscerais, né, ele ajuda, né, a diminuir isso, e uma série de fatores, né? Então, a sugestão é quantas gotinhas? Bom, eu estou com um problema, então eu vou tomar um vidrinho desse por dia, né? Não, né? Então, mais uma vez, né, nós precisamos ir aos pouquinhos, né, de uma forma lenta, fazendo com que o nosso corpo se adapte aquele novo modo de vida que nós queremos ter a partir de agora. Então, uma gotinha 3 vezes ao dia, né? A inalação, então, por exemplo, as pessoas sofrem muito de sinusite, de rinite, né? Essas alergias. Sabemos que isso está muito ligado a problemas emocionais e alimentares, certo? Então, uma pessoa que consome excessivamente o glúten, né? A farinha branca ou o queijo, seus derivados, ela vai potencializar isso, certo? As mucosas, né? Elas começam a aumentar muito quando a gente acaba ingerindo esse tipo de alimento. Então, obviamente, nós precisamos evitar esse tipo de alimento e usar os óleos essenciais, não é, como um tratamento, certo? Justamente para fazer, né, a gente costuma até falar essa expressão, né, faz descer aquela inflamação, né? Então, como é que ele pode ser usado? Uma das sugestões mais antigas aí que eu conheço é o famoso vaporzinho. Ali, olha, que nem a avó fazia, não é? Eu lembro do meu avô fazendo isso, mas ele usava a folha de eucalipto. Ele tinha que andar algum tempo para achar o tal do eucalipto cheiroso. Então, tu vê, né? O conhecimento popular, que interessante. Sabe? Ó, o eucalipto cheiroso é diferente. Por quê? Porque os ativos químicos deles são diferentes lá do eucalipto branco, do eucalipto vermelho, e assim vai, né? Então, pingar algumas gotinhas de óleo essencial em água fervente, né? E aí você conseguir aspirar isso de uma forma que você se sinta confortável por alguns dias, né? Faça isso de noite, sem sair de casa, né? Então, já está indo para a cama lá, faz o vaporzinho e vai se deitar, né? Não vai fazer o vaporzinho e abrir a janela da sala agora nesse frio. Né? Senão você pode ter um espasmo muscular, tá bom? Então, usa aí os óleos essenciais. Para as crianças, você pode usar isso com óleo carreador. Então, pegue algumas gotinhas com óleo de coco, por exemplo. Passe aqui no peito dela, nas costinhas dela, na sola do pé, né? Então, você já vai ter um efeito muito gostoso, né? As infecções urinárias são facilmente tratadas com banho de assento. Também, né? 3 gotinhas de óleo essencial de melaleuca em água morna, junto com uma colher de sopa de leite de coco, que vai servir como um carreador, um elemento carreador, né? Então, você coloca isso numa água, uma água morna, e faz o seu banho de assento, né? Algumas vezes por dia. Também você pode colocar isso no seu protetor diário, né? No seu absorvente diário, colocar ali na região, né? Coloca isso na calcinha e utilize isso por alguns minutos, ou se você não sentir problema, né? Não sentir nenhum desconforto, você pode usar por mais tempo, né? Uma quantidade menor. Então, gente, espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação. Espero, sinceramente, né, que vocês estejam se apaixonando por esse mundo novo. Eu e a nossa família nos apaixonamos a cada dia que passa, sem dúvida nenhuma. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado, gratidão. Até a próxima. Está certo?